Olá a todos, olá a todas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um dia de estudo do Espiritismo na Arte, obra de Leon Denis. Bom, nós estamos indo para mais um estudo, para mais uma reflexão de que maneira esse grande apóstolo do Espiritismo nos ensina o papel da arte no entendimento do Espiritismo e mais, o papel do Espiritismo também no entendimento da arte e de como esses dois, em conjunto, constroem a nossa forma de olhar o mundo, de que maneira podem nos ajudar a trilhar a nossa caminhada. Bom, então, sejam todos muito bem-vindos, pegue aí o seu livro, aproveita esse momento, pega um café e vamos bater um papo sobre essa obra. Preparei para a gente aqui alguns slides, algumas imagens para que a gente possa pensar junto, para que a gente possa refletir de acordo com os pressupostos propostos pelo Leon Denis, para que a gente tenha sempre a obra, o livro e o material ao nosso lado para garantir os nossos estudos, ok? Vamos lá? Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente poder começar as nossas discussões. Estão aqui, então, a apresentação do nosso tema de hoje. A arte, ela é um meio, né? A arte ela é um meio de força ou ela é um meio de fraqueza? De que maneira essas coisas vão se construindo? Bom, para a gente começar nossos estudos, eu acho que é interessante a gente pensar qual é o poder da arte. Como a gente já está falando disso há um certo tempo, de alguma maneira, algumas das discussões trazidas aqui já vão ter sido mostradas em outros lugares, de outras formas. Então, a gente entende a arte como entretenimento. O que é arte como entretenimento? É um filme que a gente assiste, é uma série que a gente assiste, de repente uma música que a gente ouve quando a gente está num grupo, num churrasco, né, com os amigos, quando a gente está numa festa. A arte tem um show a que a gente vá. A arte tem uma proposta ali, muitas vezes e basicamente, de entretenimento. Não há nenhum problema em que a arte seja um entretenimento, né? Uma das suas características, música, cinema, literatura, tudo isso pode ser feito simplesmente para nos dar um aspecto mais lúdico, divertido, interessante. A arte também tem um papel em diálogo com a história. Quer dizer, em alguma medida, você pode compreender na arte um certo aspecto de reconhecimento de um certo dado histórico. Não que seja exatamente igual, mas vamos dar um exemplo na nossa literatura. Quando a gente pensa, talvez um livro famoso que trate um pouco disso, é Os Sertões, um livro do Euclides da Cunha, autor de 1902, que no Brasil escreve uma obra monumental falando sobre a Guerra de Canudos. Mas antes de chegar à guerra propriamente dita, ele faz uma grande descrição de como era o Nordeste, quais eram os seus problemas, qual era o problema da seca, de que maneira se constituía o sertanejo, né, naquela frase que ele inclusive cria, que ele diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, não tem a fragilidade neurastênica dos mestiços do litoral, quer dizer, ele faz uma associação entre os sertanejos, como se fossem os verdadeiros brasileiros, e o homem do litoral, um mestiço, ou seja, alguém que não representasse aquela nacionalidade, aquela brasilidade de uma forma mais essencial. Quando Euclides da Cunha faz isso, ele está escrevendo uma arte que está em constante diálogo com a história, então é muito comum isso acontecer. A gente muitas vezes vê filmes que fazem isso, né? De alguma maneira tentam recontar um fenômeno histórico e tal. Claro que a gente não toma aquilo como um profundo estudo histórico, mas, ao mesmo tempo, o fato de a obra dialogar com certos acontecimentos da história nos faz, pelo menos, pensar de que maneira aqueles homens que viveram naquele contexto sentiam emocionalmente um fenômeno que depois a história vai fazer, vai dizer, vai analisar, vai observar. Não é isso? Bom, no terceiro ponto, a arte como forma de conhecimento. Arte como forma de conhecimento, normalmente, quando alguém disser assim para nós, essa literatura é uma literatura é, clássica, uma literatura forte, uma literatura boa. Normalmente, quando a pessoa faz isso, quando ela fala isso, resguardando, claro, às vezes a potência do próprio autor, ela está fazendo uma referência a uma literatura que ela entenda que ensine alguma coisa, uma literatura que, de alguma maneira, uma arte que, de alguma maneira, faça com que você saia melhor ou diferente depois de ter entrado nela. Então, depois da leitura de um poema, depois de se ver um filme, depois de se ver um quadro, sabe? Depois de se assistir a uma peça teatral, algumas daquelas reflexões propostas por aquele tipo de arte gerem em você uma transformação. E essa transformação, quer dizer, isso que faz com que você seja melhor do que você tinha sido antes, seria um papel da arte, a arte como forma de conhecimento. Bom, o ponto aqui importante é que, para Leon Denis, a arte tem outro papel. A arte é uma forma de elevação do espírito. Quer dizer, eu faço a minha transcendência espiritual, eu faço o meu desenvolvimento espiritual
também pela arte. Então, a arte, para Denis, não seria entretenimento, não seria necessariamente um diálogo histórico, será uma forma de conhecimento, desde que esse conhecimento te impulsione a uma elevação espiritual. Ok? Então, esses são os poderes da arte, e qual é o poder da arte especificamente para Leon Denis. A partir daí, já que a arte nos eleva, vamos entender o que ele diz na obra Espiritismo na Arte, que é a obra que nós estamos analisando. Ele vai dizer: a arte bem comprometida é um poderoso meio de elevação e de renovação. É a fonte mais pura, é a fonte, perdão, dos mais puros prazeres da alma. Aqui é um ponto interessante, porque normalmente quando a gente faz uma reflexão, quando a gente desencarnar, quando a gente atingir a perfeição relativa, como é que a gente vai ficar feliz, né? Como é que a gente vai sentir, vai amar? Algumas pessoas, por exemplo, que não comungam conosco a mesma visão da transcendência do espírito, né, da elevação do espírito, às vezes eu costumo dizer: mas aí você morre, você desencarna e fica no céu contemplando, não faz mais nada. A gente sabe que para o espiritismo a elevação espiritual, ela é o nosso percurso a ser atingido. E, ao mesmo tempo, é claro, quanto mais perfeição eu atingo, quanto mais desenvolvimento eu tenho, é claro que o meu gosto vai refinando, vai modificando. A gente, de repente, pode lembrar que quando éramos crianças, a gente se divertia somente se tivesse brincadeira, se tivesse ação, se tivesse um bom filme. Hoje, muitas vezes, como adultos ou adolescentes, às vezes a gente se diverte conversando, fica horas e horas conversando, sentado no mesmo lugar, coisa que nós não faríamos quando éramos crianças. Ou seja, esses prazeres da alma vão se transformando. No caso de Leon Denis, ele traz para nós que há uma sublimação desses prazeres. Então, a arte, ela embeleza a vida, todo aquele conceito de belo que nós falamos anteriormente. Ela sustenta e consola na provação. Então, nota que ela tem um papel muito semelhante ao papel que o Leon Denis atribui ao espiritismo, ou que Kardec atribui ao espiritismo, que é o consolador prometido. Então, sustenta e consola na provação. E traça para o espírito, antecipadamente, as rotas para o céu. Essa é a questão central de Leon Denis. Bom, se a arte, então, ela busca, de alguma maneira, essa elevação, faz sentido a gente supor que seja uma arte que trabalhe com os temas mais sublimes, trabalhe, por exemplo, em atingir o nosso âmago, a nossa essência, para que, de alguma maneira, aquilo vá nos transformando. Quando a arte é sustentada, inspirada por uma fé sincera, por um nobre ideal, é sempre uma fonte fecunda, de instrução, um meio incomparável de civilização e de aperfeiçoamento. Leon Denis aqui usa 3 pontos que me parecem ser importantes. O primeiro, ele diz fonte fecunda de instrução. Então, aquele fenômeno que a gente falou da arte, a arte como forma de conhecimento. Um meio incomparável de civilização e de aperfeiçoamento. Esse tem que ser o papel da arte. Então, o Leon Denis não está dizendo especificamente aqui, né, quais são as artes e quais não são. Ele pode citar alguma, mas hoje, por exemplo, 2021, ou mesmo em outros períodos, Leon Denis era francês, ele com certeza não acompanharia toda a literatura mundial, né, brasileira, nigeriana, angolana, africana, peruana, venezuelana. Então, imaginemos que todos nós, ao analisarmos as obras que nós vamos ler, de que maneira a gente reconhece isso? De que maneira aquela obra tem esse ideal de elevação, de aperfeiçoamento, de crescimento, de desenvolvimento, de consolo? Se encontrarmos isso, a gente vai associar isso àquilo que Leon Denis toma como uma arte elevada, ok? E aqui tem um ponto importante de a gente pensar, que é o seguinte: essa é uma concepção que o Leon Denis está trazendo para nós em relação ao espiritismo. Em outros momentos, podemos encontrar talvez autores que não sigam todos esses aspectos, mas sigam alguns desses aspectos. E aí, autores que, por exemplo, a gente notabiliza como autores importantes na nossa literatura, a gente, ao lê-los, a gente também vai perceber parte desse princípio. Leon Denis, não podemos esquecer, está associando a arte a uma elevação do espírito. Então, é claro, se tivermos grandes autores que não tenham essa premissa, não vão atingir a esse processo de análise e de classificação que está dando o Leon Denis. Tudo bem? Bom, continuando. Agora, ao mesmo tempo que a arte é uma forma de elevação, a arte também pode ser entendida como uma forma de aviltamento. Tá? Então, Leon Denis diz assim: porém, em nossos dias, muito frequentemente ela é aviltada, desviada do seu objetivo, escravizada por mesquinhas teorias de escola
e principalmente considerada como um meio de chegar à fortuna, às honras terrestres. Emprega-se a arte para adular as más paixões, para supraexcitar os sentidos e assim faz da arte um meio de aviltamento. Então vamos lá, vamos por parte, vamos lembrar em diálogo constante com o Espiritismo. Ele diz que a arte é desviada quando ela é escravizada por mesquinhas teorias de escola. Aqui ele está se referindo, muitas vezes, às escolas literárias, está se referindo às escolas artísticas, escolas essas que não olhariam a arte com esse princípio. E aí, pessoal, tem que ficar muito claro para nós, mais uma vez, eu repito, os objetivos específicos da arte. Por exemplo, quando a gente pega uma arte, vamos pegar próximo ao período de Leon Denis, que escreve esse livro em 1922. Quando a gente pega, por exemplo, uma arte como o dadaísmo, que é uma arte que surge como proposta de ruptura com a tradição, uma arte que tende a questionar, entre outras coisas, aspectos históricos, né? Uma arte que se coloca ali no seio da Primeira Guerra Mundial, tentando refletir diante daquela destruição no mundo, qual era o papel do artista, qual era o papel da arte, o que nós poderíamos fazer diante de tamanha desolação, é uma arte que tem um propósito. O Leon Denis está pegando, mais uma vez eu repito, essa arte de elevação espiritual. Então, quando ele fala mesquinhas teorias de escola, nós temos que tentar entender o subsequente também das coisas que ele diz, como, por exemplo, considerada como um meio de chegar à fortuna, ou seja, uma arte que não tem o objetivo da elevação, que não tem o objetivo do crescimento, que o artista não colocou ali uma verdade, um conceito, um sentido, algo que ele acreditasse, mas não, que usou aquilo apenas por um processo mais fabril, mais venal, mais comercial. Leon Denis, nesse sentido, ele se coloca numa tradição de filósofos europeus que acreditam que quando a arte ela cai num processo de reprodutibilidade incessante, muitas vezes para agradar simplesmente ao público, de uma maneira de mercado, perdendo então a sua aura, né? O Leon Denis seguiria essa tradição, essa seria uma arte menor. Tá? Então, só para a gente situar em que contexto Leon Denis está. Ele continua, se chegar às honras terrestres, né? Então, para ele, as honras, em alguma medida, poderia ser a consequência, mas não poderia ser o objetivo. Então, é claro, eu posso pegar um grande autor, depois de reconhecer que ele foi um autor sensacional, né? Mas não que ele tenha buscado aquilo. Emprega-se a arte para adular as más paixões. Então, a gente sabe que o Espiritismo diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele tem de resistir às más tendências, às más paixões. De novo, o espírita não é quem não cede, não é quem não fracassa, quem não é frágil, que não sente, mas é aquele que luta contra. Eventualmente poderia cair, mas está sempre lutando para que isso não aconteça. Então a arte ela não pode fazer o oposto disso, né? Ela não pode nos supraexcitar os sentidos, e aí, claro, a gente não está se referindo a uma excitação meramente erótica, mas uma excitação de todos os níveis do pensamento, do desejo, da vontade, que vão transformando, por exemplo, as nossas pulsões em coisas menos felizes, né? Então, nesse sentido, se a arte fizer isso, ela é uma forma de aviltamento. E aí, a grande questão é, como o Leon Denis vê a arte como instrução, a gente entende, e ele diz o seguinte, a gente entende a importância do artista. Olha o que ele diz. Quase todos aqueles que receberam a sagrada missão de conduzir as almas para o alto se eximiram dessa tarefa. Nota que é uma função que lembra, em alguma medida, quase uma função mediúnica, ou seja, quase uma responsabilidade de você se colocar num tipo de ministério em que as suas ações elas vão impactar o outro. Então, quando a gente pega, por exemplo, nos Mensageiros, obras de André Luiz, e a gente ali encontra os médiuns que não se comprometeram com o exercício mediúnico e depois eles acabam sofrendo por aquilo, nesse sentido, a gente poderia associar aos artistas. Artistas esses que vêm com a missão de conduzir as almas para o alto, mas aí eles abrem mão disso em prol de outras coisas. Eles se tornaram culpados de um crime, recusando-se a instruir e a esclarecer. Estão observando a arte sempre como forma de instrução? Perpetuando a desordem moral e todos os males que se precipitam sobre a humanidade. Então faz todo sentido. Se a arte é uma forma de consolação, ela talvez não devesse nos incitar a maldade, nos incitar ao sofrimento, nos incitar, por exemplo, a tergiversar o caminho que nós estamos traçando. Aqui tem um ponto importante, que eu acho que nós, como a gente acaba lendo várias obras, que é um ponto que me parece relevante, é que há artistas que muitas vezes utilizam a arte para mostrar
como nós nos constituímos. Quando a gente pega, no Brasil, autores como Machado de Assis, e na Europa, especificamente na Rússia, perdão, autores como Dostoiévski, o que a gente observa é que são autores que têm a preocupação de fazer um mergulho na psicologia humana a fim de reconhecer ali aquilo que seria hipocrisia e aquilo que seria verdade. E de que maneira, dentro daquele contexto, a gente pode fortalecer as nossas escolhas. De que maneira a gente não deveria seguir um caminho mais reto quando a gente observa o ridículo das nossas ações. Por isso que eles são autores, especificamente o Machado de Assis, são autores que trabalham com o trágico das ações, mas o cômico também. O cômico como forma de exagero de uma determinada característica para que você reconheça no nível da materialidade algo que é abstrato. Quem vai dizer essa relação, só para a gente fazer um caminho, é um filósofo francês chamado Henri Bergson. Ele diz exatamente isso, que um dos atributos da comédia é você tomar como material aquilo que é espiritual. Um exemplo bobo, bem bobo disso, mas acho que vai deixar claro para vocês a ideia, é quando a gente pega aquelas piadas que a gente utiliza aquelas piadas antigas de bobeira que a gente fala, do tipo, alguém traz um doce, um pavê, e alguém sempre pergunta, é pavê ou para comer? Quando a pessoa faz essa brincadeira de pavê para comer, o que ela está fazendo é transformando, olha só, está transformando em matéria, o pavê ali, transforma em matéria o que é abstrato, o ato de olhar. Então ela faz uma piadinha, faz um trocadilho. Entende? Quando alguém, por exemplo, faz uma piada contigo, poxa, você pergunta para a pessoa assim, poxa, você vai ficar me olhando com essa cara? A pessoa responde, mas eu só tenho essa, em que o cara para você seria a fisionomia e ela toma como rosto, e aí gera a crítica, é uma das propostas do humor. Então, quando Machado de Assis faz um traço cômico para retratar a realidade do ser humano e a sua hipocrisia, ele acaba revelando como somos. Ao revelar como somos, aprendemos como nós nos constituímos e muitas vezes evitamos determinadas ações. Então, nesse sentido, embora não coubesse especificamente aqui essa arte como elevação espiritual, como Leon Denis está colocando, seria um exemplo, por exemplo, de uma arte como forma de instrução, como forma de condução às almas para o alto, tá? Quer dizer, você conduzir o pensamento e o raciocínio, especificamente em autores como Machado de Assis. Esse comportamento explica a decadência da arte em nossa época e a ausência de obras importantes, né? Curioso ele colocar isso, lembra mais uma vez que Leon Denis está circunscrito ao tempo em que ele produz. E aí, quando ele fala obras importantes, se você pega um livro de literatura, você vai encontrar obras fundamentais no período em que Leon Denis estava vivo e no período que ele escreveu esse livro, mas é porque não cabiam nessa interpretação que ele estava dando, ou seja, de alguma maneira não elevavam. Bom, e aí como é que a gente modifica a natureza da arte? Né? Então, Leon Denis não se contenta simplesmente a apontar o que para ele é um problema, mas ele também quer demonstrar ou explicar como é que a gente resolve. Então, ele diz, o pensamento de Deus é a fonte das altas e sãs inspirações. Então, está ali, o pensamento de Deus. Se nossos artistas soubessem beber nessa fonte, nela encontrariam o segredo das obras imperecíveis e as maiores felicidades. O Espiritismo vem lhes oferecer os recursos espirituais de que a nossa época tem necessidade para se regenerar. Ele nos faz compreender que a vida em sua plenitude é apenas a concepção e a realização da beleza eterna. Ou seja, como é que a gente modifica essa natureza do papel da arte? Primeiro, voltando a Deus, entendendo que Ele é a fonte das altas e sãs inspirações, entendendo que Ele é a fonte que vai nos levar para essas felicidades imperecíveis, né? Ou para essa felicidade imperecível a partir dessas obras eternas. Esse é o primeiro ponto. Mas como é que eu chego a Deus? Porque eu não sei se vocês têm essa sensação, mas às vezes é muito difícil mudar um determinado tipo de comportamento quando a mudança ela é pedida de uma forma altamente abstrata. Por exemplo, se alguém diz assim para nós, você está com muita raiva, né? Está muito chateado, alguém fala assim, fica calmo. Você fala assim, a pessoa falou para eu ficar calmo, vou ficar calmo. Ou quando você está muito ansioso, muito nervoso, alguém fala assim, cara, fica mais tranquilo, vai dar tudo certo. Você fala, vou ficar tranquilo. Não, a gente não fica mais tranquilo quando alguém pede para que a gente fique tranquilo. A gente não fica mais tranquilo quando a gente pensa em ficar mais tranquilo. Então, se eu não fico mais tranquilo assim, como devo ficar tranquilo? Como ter fé? Tenha fé. Como amar ao próximo como a si mesmo?
amar a Deus, amar ao próximo como si mesmo. Como amar a Deus sobre todas as coisas? Como amar? O que é amar? Então, não adianta você entender o que é para fazer. Você também precisa entender como fazer. E aí Leon Denis resgata essa informação. Ele diz: o espiritismo vem lhe oferecer os recursos espirituais de que nossa época tem necessidade para se regenerar. Quer dizer, o espiritismo aqui está funcionando como uma metodologia, um procedimento. Se eu seguir o espiritismo, se eu seguir aquilo que vai sendo ensinado, eu consigo entender. Então, como, é, por exemplo, como ser caridoso? Aí os espíritos respondem, sendo benevolente, sendo indulgente, perdoando as ofensas, sendo indulgente aos defeitos, sendo benevolente com o próximo. Ah, entendi então como ser, sabe? Como é que eu me desenvolvo moralmente? Ah, tentando resistir às más inclinações, praticando o bem, né? Sendo solidário, mas também caridoso. Como, por exemplo, eu consigo melhorar, quer dizer, como é que eu consigo melhorar o meu pensamento? Lendo obras que se mantenham na mesma faixa vibratória, conversando com pessoas que sejam na mesma faixa vibratória, trabalhando para que esse trabalho se desenvolva a fibra existencial, entende? O Espiritismo ele vai nos dando esse passo a passo, ele vai nos ensinando. Kardec, por exemplo, escreve o Livro dos Espíritos com mais de 1000 perguntas ali, bem diretas, né? Como fazer, o que não é, como é que pode, como é que não pode. Isso tudo para a gente é muito seguro para que a nossa caminhada ela não seja uma caminhada, digamos assim, eventualmente com tropeços, mas no caminho. Entende? Estou no caminho, estou tropeçando, mas eu sei que esse é o caminho. Esse é um ponto essencial. Tá? Agora, o Leon Denis, ele faz um movimento aqui que me parece muito interessante, porque que eu até chamo no título de o clássico e o romântico em Leon Denis. Né? E eu chamo dessa maneira porque quando a gente fala no pensamento clássico, normalmente a gente está falando sobre um pensamento. Vou entender aqui o clássico de uma forma como se fosse um pensamento mais racional, mais objetivo, fruto da reflexão contínua, madura, sabe, trabalhada. Vamos entender o clássico a partir dessa perspectiva, tudo bem? Já o romântico, vamos entender como algo motivado pela subjetividade e pela transcendência. Normalmente havia um conceito no romantismo chamado de gênio romântico, e esse gênio significa como é que podemos chamar? Esse vate, esse profeta, alguém que de alguma maneira teria acesso ao mundo da metafísica e que, portanto, a partir disso, ele poderia traduzir nas suas poesias algo que ele tivesse visto. Nesse caso, quase que lembrando, um poeta, digamos assim, de caráter mediúnico, né? Afinal de contas, ele receberia de uma forma quase que automática, ele receberia de uma maneira não racional, né? Ou seja, sentida pelos seus sentidos, pelas suas emoções, uma determinada mensagem, e aí ele transmitiria aquela mensagem. É como se fosse assim, tá bom? Diante desses dois conceitos, olha como é que Leon Denis desenvolve. Ele fala assim: viver é sempre subir, sempre crescer, sempre acrescentar em si o sentimento e a noção do belo. Então, de novo, elevação e o belo como porção fundamental que nos aproximará de Deus e da verdade. As grandes obras só se elaboram no recolhimento e no silêncio, à custa de longas meditações e de uma comunhão mais ou menos consciente com o mundo superior. Aqui ele faz uma coisa interessante, porque ele junta dois conceitos que no século XIX, por exemplo, eram opostos. Ele diz que as obras só se elaboram no recolhimento e no silêncio. Ou seja, eu tenho que estar sozinho, isolado, para que eu possa me ocupar das obras. Para deixar isso mais claro, eu coloquei aqui um texto de um poeta parnasiano chamado Olavo Bilac. Olavo Bilac, ele, entre outras coisas, é conhecido também por ter sido o autor do Hino da Bandeira, né? E o Olavo Bilac tem um fragmento de um poema, vou ter só a primeira estrofe, que é o suficiente para a gente entender. Ele diz assim: longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, no silêncio e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Nota que nessa primeira estrofe, olha o que ele está dizendo. Longe do estéril turbilhão, do barulho. Então, longe do barulho da rua, escreve beneditino, quer dizer, escreve tal qual você fosse um monge beneditino,
toda aquela consciência, com toda aquela reclusão, com toda aquele sacrifício em prol de algo maior. Mas fora do barulho. Escreve no claustro, ou seja, no quarto, no silêncio, no sossego, num lugar aconchegante, recolhido. E você, ao escrever, vai trabalhar, vai teimar, vai limar, vai sofrer e vai suar. Ou seja, a poesia ou a arte é fruto de esforço consciente e racional. É fruto de repetição, não é fruto de inspiração. Aí o Leon Denis, ele diz assim, ó, as grandes obras só se elaboram no recolhimento e no silêncio, igualzinho que o Olavo Bilac disse. Aí ele vai dizer assim, ó, a custas de longas meditações e de uma comunhão mais ou menos consciente com o mundo superior. Aqui ele já muda, aqui ele sai desse aspecto mais clássico e cai num aspecto mais da transcendência. Afinal de contas, se eu tiver acesso a esse mundo superior, eu vou ter acesso a inteligências maiores do que as minhas que vão me inspirar. E a inspiração, ela, dentro do corpus literário do século XIX, não era fruto de uma poesia racional. Então, como se o Leon Denis, de alguma medida, ele reunisse. Ele quer o recolhimento, ele quer o silêncio, mas ele também quer que você, de alguma maneira, comungue com inteligências superiores. Ele continua, o alarido é barulho, né? O alarido das cidades não é conveniente ao voo do pensamento. Ao contrário, a calma da natureza, a paz profunda, de novo, a natureza como um elemento de inspiração, né? A paz profunda das montanhas facilitam a inspiração e favorecem a eclosão do talento. Assim, confirma-se uma vez mais o provérbio árabe: o barulho é para os homens, o silêncio é para Deus. Então, mais uma vez, aqui nós temos que entender que o Leon Denis se coloca numa posição em que a arte é elevação para Deus. Porque se nós estamos no século, por exemplo, XIX, analisando as obras românticas, a gente vai ver muitas vezes autores que, para produzir, precisariam estar em certo caos criativo. Talvez nós mesmos, em algum momento da vida, já tenhamos dito coisas, como vou dizer agora, ou já ouvimos pessoas dizerem coisa do tipo, já viu quando as nossas mães pediam para que nós arrumássemos os nossos quartos? E você falava, não, mãe, eu entendo onde está, eu sei onde está tudo. Eu não me perco na bagunça. Ah, mas você vai estar nesse lugar bagunçado? Mãe, para mim não está bagunçado, está arrumado do meu jeito. Entende? Esse arrumado do meu jeito, esse organizado da minha maneira, é uma característica mais subjetiva, pessoal e romântica, como se fosse o caos o elemento de produção. A gente já viu várias obras em que o artista parece que está tomado por forças maiores, ele começa a pintar jogando a tinta na tela e criando toda uma obra original. Repara, ali seria o oposto do que o Leon Denis está dizendo. Então, eu acho que um ponto interessante é o seguinte, por isso que nós começamos perguntando qual era o poder da arte. Se a gente entende, se a gente circunscreve, se a gente coloca num lugar o que Leon Denis entendia como arte, faz sentido a gente perceber os valores que ele dá a esses elementos específicos. Se a gente pega todos os valores e todas as artes e analisa aos olhos de Leon Denis, algumas artes não seriam valorizadas, algumas outras artes, sim. Tá? Então, temos que deixar bem claro qual é o ponto de vista de Leon Denis. Aí ele continua, né? Não, aí a gente concluiu que a calma da natureza, a paz profunda facilitam a inspiração. Então, esse contato com a natureza. Do outro lado, eu botei um fragmento de um texto de um poeta catarinense chamado Cruz e Souza, poeta que publica uma obra em 1893. E aí, olha só como é que ele muda o caminho, olha como é que ele constrói o seu texto. Ele diz assim, ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incenso dos turíbulos das aras, formas do amor, constelarmente puras, de virgens de santas vaporosas, brilhos errantes, mágidas frescuras e dotências de lírios e de rosas. Aqui, observa que ele sai dessa concretude e começa a acionar um outro lugar. Ó formas alvas, ó formas claras de luares. Por que eu estou trazendo esse texto? Porque esse texto seria daquilo que nós chamamos no Brasil de simbolismo, que dialoga com o romantismo com esse senso de transcendência, cada um a seu termo e do seu jeito, mas dialogam com esse conceito de transcendência. Quando o Leon Denis, então, ele fala da transcendência junto com a racionalidade, é quase como se ele tentasse unir essas duas perspectivas, tá bom? Bom, e aí, para a gente, então, já direcionar os nossos estudos para o fim,
eu resgato uma informação que nós falamos lá atrás, num texto, num dos slides que a gente analisou no passado, que trazia para nós qual era o conceito de arte no além, né? Quer dizer, Leon Denis diz assim, a arte, olha como é que ele vai reiterando constantemente as suas ideias. A arte é de essência divina, é uma manifestação do pensamento de Deus, uma radiação do cérebro e do coração de Deus transmitida sob a forma artística. Quer dizer, tá vendo? A arte, ela é a forma de chegar a Deus, porque quanto mais eu entendo, estudo, analiso, produzo a arte, mais eu reconheço esses caracteres divinos e, consequentemente a isso, eu acabo me aproximando mais fortemente de Deus. Bom, pessoal, espero que esse pequeno estudo tenha ajudado a gente a entender um pouquinho melhor a obra Espiritismo na Arte. Temos ainda muito mais coisas para dizer, vamos dizer, ao longo desse tempo, né, dos próximos meses. Quero agradecer a presença de todos, desejar a vocês um excelente dia, que vocês tenham aí bons momentos de estudo, de leitura, muita paz para todos nós, para que a gente possa continuar esses estudos com toda a tranquilidade, né? E, ao mesmo tempo, fortalecer cada vez mais a nossa fé, não somente na doutrina espírita, mas também em Jesus. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus.